nós temos hoje a grande honra de receber no Realitas, no webinar Realitas, o professor Gilberto Mendonça Teles, que é um dos grandes intelectuais brasileiros vivos, uma personalidade reconhecida em todos os campos, né? Principalmente no campo da crítica, da história literária, da história da literatura, não só brasileira, latino-americana também, e um grande poeta, um dos maiores poetas brasileiros vivos, que aceitou, então, e nós temos muita honra em recebê-lo aqui. Ele vem de uma família, ele é, na verdade, de uma família de intelectuais, porque o irmão dele, o José Mendonça Teles, foi também um grande historiador, um poeta, um escritor goiano, e, e também se sobressaiu nas letras, né? Não só em Goiás, mas também no Brasil. Bom, o professor, só dando uma introdução a tudo isso, né? Gilberto Mendonça Teles se sobressaiu no campo da história, da literatura, dos estudos de história e da crítica, com seus estudos sobre os movimentos literários do século XX e principalmente os movimentos de vanguarda, especialmente no Brasil. Ele tem também estudos muito profundos sobre a vanguarda latino-americana. Me parece que há uma publicação pela Ibero-Americana de todos os manifestos de vanguarda na América Latina. O professor Gilberto Mendonça Teles tem um estudo muito profundo sobre o significado da vanguarda literária na América Latina como um todo, né? E isso coloca o pensamento dele assim num patamar muito elevado em termos de reflexão sobre a história literária e sobre a arte, né, aqui na América. E no caso do Brasil, ele cunhou diversos conceitos e construiu diversas teorias interessantes. Eu gostaria de, ao meu ver, colocar em relevo apenas duas que me parecem, embora a obra dele seja muito vasta nesse sentido, a ideia o conceito de ilhas culturais, no caso da produção literária brasileira, e a tese das vanguardas natural e provocada, que é também um tema interessante de reflexão. Então, eu gostaria de dizer, por fim, que o professor Gilberto Mendonça Teles tem uma profunda visão sobre a literatura e sobre a arte, uma coisa assim, muito especial, e teríamos assim, imenso prazer em ouvi-lo, e certamente esse webinar será muito interessante para todos aqueles que querem se aprofundar na arte brasileira e na arte latino-americana como um todo. Então, inicialmente, eu gostaria também de dizer que nós convidamos, eu não sei se eu já falei isso, mas eu já tinha falado, mas talvez eu esteja repetindo, convidamos também para essa conversa a professora Rosana Pinto, que é doutoranda e estuda a Bienal de São Paulo, e, consequentemente, a ideia de vanguarda no Brasil. E nós, então, eu vou começar agradecendo ao professor Gilberto por estar aqui e perguntando a ele como ele vê, como ele intelectualmente chegou aos estudos de vanguarda. Eu tenho ainda aquele manual maravilhoso do Vanguarda Europeia do Modernismo Brasileiro, que não sei em quantas edições aquilo está, mas é um livro assim bastante importante para todo mundo que estuda isso. Eu gostaria de perguntar, então, professor, como é que o senhor chegou aos estudos de vanguarda, né? Qual é a questão que lhe levou a se preocupar com o tema da vanguarda artística ou da vanguarda literária, né? E como o senhor vê essa questão hoje em dia? Bom dia. Bom dia, Edgar. Está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente. Pois bem, eu me considero um indivíduo que tem a visão para trás e para diante. Isto é, eu estudo os clássicos. Sou apaixonado pelos clássicos greco-latinos. Tenho a obra deles em casa. Praticamente eu os li todo. Mas, ao mesmo tempo,
é a palavra que eu quis falar no início, não falei, era bipolar. Há uma bipolaridade. Eu me volto para o passado e, ao mesmo tempo, produzindo poemas bilaquianos na década de 50, metrificando muito bem, e desde cedo eu aprendi bem a métrica e jogava com todas elas nos meus primeiros livros, até que eu fui me dando conta que eu precisava ler os autores modernos. Conhecia bem os nossos clássicos, também românticos, Gonçalves Dias, Castro Alves, Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu, todos esses são poetas que eu li bastante e praticamente comecei com eles. Mas à medida que eu fui lendo e fui recebendo crítica, eu fui me dando conta que eu precisava de ler autores modernos. Agora há pouco alguém me falou o seguinte, lendo um livro meu de entrevistas, chamado História Entrevista, um livro de 400 páginas, que foi publicado com entrevistas até 1990. Estou preparando para o ano que vem o segundo volume. Pois bem, alguém me diz, Gilberto, encontrei numa entrevista sua, por volta de 1968, que você dizia o seguinte, até hoje não aprendi a gostar de Drummond. É verdade. Morando em Goiânia, eu mandei livros para vários escritores. Muitos escreveram, muitos mandaram livro. Um deles foi o Drummond. O Drummond, na década, por volta de 65, havia publicado um livro, Lição de Coisas. Eu li várias vezes esse livro para ter sentido de que era um poema moderno. E acabei escrevendo uma resenha para o livro do Drummond, lá em Goiânia, no Jornal Popular. Mandei para o Drummond, ele nunca me agradeceu, mas me mandou livros. Continuamente eu recebia livros do Drummond. Até que um dia, eu estou dando um pulinho, mas eu volto. Até que um dia, em 1970, eu voltei de 4 anos no Uruguai, trabalhando para o Itamaraty, como professor do Instituto de Cultura Uruguai Brasileiro. Eu vim para o Rio de Janeiro. E aí havia o lançamento do livro do Drummond, Reunião Drummond, pela José Olímpio. Aí eu comprei o livro, entrei na fila, era uma fila imensa. Em 1970, o nome de Drummond já estava por todo mundo, né? Falavam no poeta como um grande poeta brasileiro. Então, fiquei na fila. Quando eu cheguei, eu pus meu nome com um papelzinho na frente dele. Ele olhou, falou, é você? E levantou, falou, vem comigo aqui. Eu fiquei um pouco acanhado, que ele pegou no meu braço, deixou aquela fila que estava esperando e me levou dizendo, eu quero apresentar-lhe 2 senhoritas. Eu fui, ele me deixou com 2 moças, 2 mulheres, e voltou. E eu fiquei sem saber quem eram as tais. Aí passou o Darcy Damasceno, uma pessoa com quem eu convivi aqui no Rio de Janeiro. Eu perguntei, Darcy, são boas? Querendo dizer, são boas escritoras? E o Darcy disse, esse negócio de boa você tem que perguntar ao Drummond. Aí caiu a ficha. Eu vi que uma delas era a Lígia. O Drummond me levou a conhecer a Lígia Fernandes, com quem depois eu tive muito contato. Agora, como é que eu comecei a ir, por exemplo, para a vanguarda? A poesia do Drummond, nesse livro, Lição de Coisas, é um livro dos seus 60 anos, é um livro já muito moderno para a modernidade nossa. E aí eu tive contato com os poetas concretos de São Paulo. Haroldo de Campos, tem cartas dele, visitei-o em São Paulo, e a partir daí, eu morando no Uruguai, eu tinha morado no Uruguai até 70, eu tinha conhecido os manifestos dos futuristas, dos dadaístas, coisa que, morando no Rio de Janeiro, morando no Brasil,
eu não conhecia, mas eu vim para o Rio. E aí, no curso que eu fui dar na PUC, eu dei o nome de poesia de vanguarda, porque eu já estava estudando a vanguarda nessa época. E, com o curso, os alunos falaram, você podia publicar esse livro, publicar essa coisa que estava mimeografada. E aí nasce o livro Vanguarda Europeia, que você diz que tem, possivelmente uma edição da Vozes. Hoje ele está na Record, José Olímpio, na 20ª edição. Quando tiver oportunidade, eu vou mandar essa nova edição para você. E então nasceu esse livro, e curiosamente, quando eu quis publicar o livro, o reitor da PUC me chamou e disse, olha, você teve o AI-5, você teve o AI-4, o AI-1 e o AI-5. E o AI-5 me tirou de todas as possibilidades. Então, quando eu entrei na PUC, o reitor me chamou e disse, o SNI está atrás de você, querendo saber por que eu empreguei você aqui na PUC. Aí, mas você fica quieto e o reitor cuidou de tudo. Muito bem, quando eu fui publicar o livro, o reitor me chamou e disse, olha, eu acho que você não devia fazer lançamento desse livro, porque não é bom. Por isso eu não lancei o livro. Eu usei outra maneira. Eu mandei o livro para tudo que era escritor, que eu conhecia, todas as universidades. Falei com a editora Voz, me dê aí bastante exemplares para eu mandar. E fiz o lançamento, fazendo o livro espalhar-se pelo Brasil. Lendo esses manifestos, Edgar, do futurismo, todos os manifestos que estão ali, até o último dele, de 1924, e depois o segundo, 1930, o surrealismo, eu tive uma noção bastante forte do sentido de vanguarda. E foi aí que, sendo convidado para professor, eu morava na França nessa época, era professor na Universidade de Haute-Bretagne, no oeste francês, mas eu recebi convite da Universidade de Chicago para dar um ano de literatura brasileira lá. Então aí conheci o Klaus Milleberger, um alemão que era professor numa das universidades dos Estados Unidos, e ele me visitou e eu falei, olha, um sonho meu é estudar as vanguardas latino-americanas. Ele disse, é o que eu quero fazer, vamos fazer nós dois. Então nós dois, eu não podia viajar para certos países e o Klaus Milberger pôde viajar. Ele foi a Cuba, ele foi aos países mais difíceis e nós começamos a reunir os manifestos que hoje estão em 6 volumes. Posso mostrar-lhes aqui o primeiro volume da vanguarda latino-americana. São 6 volumes publicados pelo Ibero-Americano. Você diz Ibero. Eu aprendi a dizer que o certo era Ibero, mas o brasileiro diz é Ibero mesmo. Mas este é o 6º volume, que é Vanguarda Latino-Americana, História Crítica e Documentos. O tomo 6º é dedicado ao Brasil. O primeiro volume foi dedicado ao México e à América Central. Então, o gosto pela vanguarda veio também de um gosto para eu aprimorar a minha poesia. Eu fui saindo de Bilac, fui saindo de muitos grandes poetas que eu li, dos Mediterrânea, do Raul Leone, até que eu cheguei ao Mário de Andrade. Cheguei a Drummond, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, que eu nunca gostei, mas sobre o qual eu escrevi. Acabou de sair um livro meu, chegou ontem da editora de Curitiba, A Ficção da Página, em que eu estudo esses poetas modernistas, inclusive Oswaldo de Andrade. Mas aí, então, tentando melhorar a minha poesia, eu acabei sentindo que os professores brasileiros não trabalhavam muito não sabiam dos manifestos. Falavam em dadaísmo, em surrealismo,
mas sem conhecer os textos. Foi aí que veio a ideia de juntar todos os manifestos no Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Eu ensinei a muita gente como estudar isto, e eu também aprendi para fazer o meu poema. Chegou a um ponto que eu também fiz poemas visuais. Há um livro meu chamado Improvisuais, que está já publicado. Então é isto que eu acho que enrolei um pouquinho, mas dá para compreender como eu cheguei ao gosto pela vanguarda. Obrigado. Qual é a questão, o que eu te pergunto é, qual é a grande questão da vanguarda brasileira? Quer dizer, qual é a sua natureza? Isso, nós estamos sempre às voltas com isso, ou pelo menos estávamos, eu acho que agora não sei se tanto, mas por muito tempo, no século XX, tivemos as voltas com isso. Qual é a questão que está por trás da vanguarda brasileira, das ideias, das proposições de vanguarda? Excelente pergunta, Edgar. Quando eu morando no Uruguai, eu vim ao Rio de Janeiro, já tinha escrito um livro chamado La Poesia Brasileira em la Actualidade, publicado em Montevideo. Mandei o livro para o Haroldo de Campos. E ele me diz, quando você vier ao Rio, ele dá um pulinho em São Paulo para a gente conversar. Fui a São Paulo, conversando com ele, eu já estava fazendo o livro, juntando material para o livro de vanguarda. Aí conversamos e tudo, e ele me disse o seguinte, eu gostava de você quando no livro La Poesia Brasileira. O que você está falando, que está escrevendo agora, já não gosto muito, que era vanguarda europeia. Eu disse, é muito claro, Haroldo, é que naquela época eu falava a sua linguagem. O que eu sabia de vanguarda era o que você escrevia na poesia, na revista Invenção, e no outro texto de vocês. Então eu não tinha uma ideia minha, eu tinha uma ideia de vocês. Agora, lendo esses textos de vanguarda, eu tenho a minha ideia que vai ser esta. Então, dentro da sua pergunta, Edgar, uma coisa que desde cedo eu comecei a combater nos livros de crítica que eu publiquei, alguns deles, eu falava que os concretistas, os poetas concretos, como eles gostavam de chamar, não havia resolvido um problema. Aqui mudou. Você está ouvindo ainda? Meu computador parou aqui. Não, está normal aqui. Agora também ficou normal. Mas ó, eu dizia o seguinte, um dos problemas que os concretos de São Paulo não resolveram um deles era exatamente chegar ao povo, chegar ao leitor brasileiro, a quem lia poesia no Brasil, muitas vezes sendo analfabeto. Eles, com aqueles poemas visuais, cuja fonte eles escreviam, porque as fontes do poema visual está na Grécia do século IV a.C. Ali, eu tenho aqui da edição dos poetas, como se chama, publicado lá a edição francesa, Poetas Palatinos, eu tenho lá poemas de Teócrito, no século IV a.C., que são visuais. Um poema do Machado, um poema de uma harpa. Os concretistas escondiam essas fontes, falavam em fontes mais modernas. E eles não conseguiam fazer com que o poema deles chegasse ao povo, tanto que acabaram. Se eles começarem em 55, depois vocês tiveram aquilo que você começou a falar também. Só se falava em vanguarda. E eu mostrei que em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, não havia um poeta que não queria fazer poema de vanguarda. Só que não tinha um cabedal, não tinha cultura. E fizeram tantos livros, tantos que, num concurso que houve em Minas Gerais, o Banco Bandeirante deu R$50 mil na década de 70, 1977, para um livro de poesia. Fizeram o concurso.
453 candidatos, a maioria mineiros, candidataram. O senhor Gilberto Mendonça Teles também candidatou com um livro chamado Arte de Armar. A comissão era Henriqueta Lisboa, Antônio Weiss e um jornalista de São Paulo. Entre os 453, eu ganhei o primeiro lugar e que criou muito problema em Minas. E o que eu falava era que os poetas mineiros, em vez de estudar os poetas brasileiros, Drummond, João Cabral, para trás, Cassiano Ricardo, todos os grandes poetas a partir de 30. Até ontem me visitou aqui um amigo, eu falei no Augusto Frederico Schmidt, ele disse, nunca ouvi falar. Pois é, eu fiz a edição crítica, não a edição crítica, eu fiz a edição dos poemas reunidos do Schmidt. E o comadre era poeta daqui do Rio de Janeiro, e nunca ouviu falar no Augusto Schmidt. Mas, então, um dos pontos problemáticos foi este. O público, o tipo de poema feito pelos paulistas, Haroldo, Augusto, o Décio Pinhatari, não atingia o público. Atingia um pequeno número que estava com ele. Os que tentavam imitá-los não tinham cabedal teórico, cultural para fazer. Esta foi uma das razões que a poesia concreta desapareceu. Acho que é o que eu podia dizer até agora. Porque o que você colocou aí é importantíssimo, porque existe uma fragilidade cultural no Brasil. Você falou por exemplo, Augusto Frederico Schmidt, claro. Ele foi um poeta importantíssimo nos anos 50, muito lido, né, até os anos 60. Mas não parece que há no sistema educacional brasileiro, na mídia, um movimento para como é que a gente diz, uma atitude de fortalecimento da cultura, de informações suficientes que possam capacitar as pessoas para, pelo menos, ter uma noção de um desenvolvimento literário, cultural ou artístico, né? E isso é uma coisa assim, muito interessante, porque a pergunta que eu tinha te feito era qual era o problema da vanguarda no Brasil, né? Qual era a questão que estava aí por trás e qual era o impedimento disso? Como é que isso se colocava nesse universo cultural tão precário, né? E eu acho que o que você coloca é que há uma fragilidade cultural na sociedade, mas há também uma fragilidade cultural na própria vanguarda. É isso que eu entendi do que você colocou, né? Quer dizer, quando os vanguardistas, por exemplo, a poesia concreta, ela apresenta como novidade algo que não é exatamente uma novidade, e se coloca como fundadora de algo novo, quando, na verdade, não sei se há realmente algo novo, ou o que há não é exatamente o que ela está dizendo que é, você tem aí um problema que talvez esteja ligado a essa fragilidade cultural. Então, eu acho que isso tem implicações no geral sobre a vida cultural brasileira, né? Então, o que eu te pergunto, em sequência, o que é, então, a vanguarda no Brasil, né? O que é isso, né? Qual é o objetivo disso, exatamente? Quando você me apresentou, você falou em dois tipos de vanguarda, sobre o qual eu falei também num livro chamado A Retórica do Silêncio. Está na segunda edição da José Olímpio, e a primeira edição foi de São Paulo, da Cultrix. Lá eu já falava, o livro é de 69. Não, perdão, é de 68. E eu dizia o seguinte, que havia dois tipos de vanguarda. Uma vanguarda que vem por dentro da linguagem literária.
esse é um aspecto que depois eu quero falar no problema cultural que você terminou falando agora. Então, há uma vanguarda que vem por dentro da linguagem, da história literária. Os poetas, em cada momento da historicidade, eles não querem se repetir e tentam então, novamente caiu aqui a minha... Já voltou, já voltou. É porque quando entra uma pessoa, às vezes cai. Tá. Então, vamos pegar o modernismo, o sentido do modernismo brasileiro. Cada poeta que começou na década de 20, no 22, publica um livro. Por exemplo, quando Mário de Andrade publicou o seu primeiro livro em 22, ele já era diferente do primeiro livro dele, publicado em 1917, Uma Gota de Sangue em Cada Poema. Então, quando eu comparo Uma Gota de Sangue em Cada Poema com o livro Paulicédio Esvarada, de 22, a gente nota a grande mudança. Nessa grande mudança de 17 para 22, Mário leu os poetas futuristas italianos e compreendeu coisas que ele não compreendia nos livros de crítica que ele lia. Então, quando se lê a Paulo Sérgio Alvarado, já se encontra o seguinte. Veja que o primeiro poema do livro é o seguinte. São Paulo, comoção da minha vida. Pronto, voltei. Então, o primeiro verso do Paulo Sérgio Varada é São Paulo, comoção da minha vida. E termina o primeiro poema do Mário, termina assim, Galicismo a berrar nos desertos da América. Como eu sabia muito bem, como eu sei muito bem a métrica, logo me dei conta que o São Paulo, comoção da minha vida, era um decassílabo. Então, o modernismo brasileiro começou sem abandonar a métrica. Só que o Mário fez uma coisa diferente. Pois São Paulo, um ponto de exclamação. Comoção da minha vida. São Paulo, comoção da minha vida. O verso decassílabo já está cindido, já está quebrado com aquele São Paulo ali. E veja o último verso, um perfeito alexandrino, da galicismo a berrar nos desertos da América. Então, o novo não é só do conteúdo, o novo está também que a métrica velha está se renovando. Foi a partir daí, quando eu descobri isso, inúmeros poemas do Mário de Andrade, sou um tupi tangendo um alaúde. Olha que belo decassílabo. Então, quando eu vi isto, eu vi que os historiadores da literatura não liam os escritores na sua obra para fazer a crítica. Eles ouviam o que diziam. E diziam que o modernismo abandonou a métrica. Mentira. Nenhum poeta modernista deixou a métrica de lado. Talvez a exceção para o Oswald de Andrade, que declarou várias vezes que não tinha competência para metrificar. Mas nos poemas que não estão nos livros dele, ele tentou metrificar, tentou fazer soneto, poemas publicados em revista, depois de 1916. Então, veja bem, esse modernismo para mim, essa modernidade, esta vanguarda, é uma vanguarda que vem dentro de cada escritor. Cassiano Ricardo começa com os livros muito ligados ao Brasil, Martins Sererê e outros anteriores, e vai terminar nos grandes poemas em que a linguagem já é uma outra linguagem. Chega depois, eu não quero falar no poeta do... Poxa, o mais novo desses poetas, não me lembro o nome, depois eu falo.
Então, há um modernismo que entra, há uma modernidade, há uma vanguarda que vem dentro de cada escritor, enquanto esse escritor está se modernizando. Eu chamei de vanguarda interior. A outra vanguarda era aquela que na Europa os futuristas, os dadaístas, os surrealistas escreviam querendo impor uma maneira de pensar a literatura, de pensar a linguagem. Basta ver esse manifesto. Coisa que Oswald de Andrade, no belo manifesto chamado Antropófago, que o pessoal todo fala de manifesto da antropofagia, não, o texto mesmo é manifesto antropófago, isto é, manifesto que comia outros manifestos. Aliás, Oswald de Andrade estava repetindo o que Vicente Huidobro, antes dele, fez lá no Chile. Eu não lembro se é Manifesto de Manifestos, Manifesto dos Manifestos. Fez um manifesto que comia também os outros manifestos. Oswald de Andrade fez o nosso antropófago. Então, a diferença é que a vanguarda que se impõe, esta tem uma duração pequena, e a outra dura enquanto estão durando os poetas que estão vivendo e modificando a sua obra. Há poetas que param e há outros que continuam. O grande poeta que eu conheci bem, com que eu convivi, e quando me candidatei à Academia Brasileira de Letras, cheguei a ter 19 votos, votou em mim, era o João Cabral de Melo Neto, me deu o voto na mão. O Cabral é diferente um pouco, porque ele vem na época posterior, por exemplo, a Drummond, embora tenha lido também Drummond e aprendido muito com Drummond. Não sei se enrolei um pouco, mas você pode perguntar de novo. Assim, não, é isso mesmo. O que me inquieta é o problema da cultura brasileira em si. Né? Olha a Maria do Carmo em Sua você. fragilidade. Fragilidade. Essa É a Maria do Maria do Carmo Carmo. Ela é porque agora ela desligou. Maria do Carmo, Quem é ela? Conhece ou não? o que eu te pergunto, não, não, Maria do Carmo Gregório, está aqui assistindo a gente. Obrigado, Maria do Carmo. E o que eu te pergunto é que qual é o peso da nossa fragilidade, a fragilidade da nossa formação cultural, qual é o peso disso na produção artística brasileira? Isso é que também eu me pergunto às vezes. É isso que eu tinha te perguntado sobre essa fragilidade cultural brasileira, né? Da mídia, principalmente, das editoras, das TVs, das rádios, dos jornais e do sistema. Muito bem, você coloca muitos problemas que a gente tem que se debater muito. Oh, Eu vou começar com o último. voltei. O Está me problema. ouvindo? Diga. Não, e é isso que me. Porque eu fiquei pensando nisso. Antes de dar a palavra, eu vou dar a palavra daqui a pouco para a Rosana também, para se. Perfeito. Mas antes disso, eu queria te ouvir um pouco sobre essa fragilidade cultural brasileira. Isso, para mim, me inquieta, porque você falou do Frederico Schmidt, e uma pessoa não ouvir falar de Frederico Schmidt é estranho, porque ele foi um dos grandes, mais lidos poetas naquela época, né? Nos anos 50, anos 60. Né? Então, qual é o efeito dessa fragilidade cultural, essa falha de memória cultural sobre a produção literária e artística brasileira? Bom, veja o seguinte, coisa que eu tenho falado com relação, por exemplo, o problema de quem lê no Brasil. É uma pergunta que muita gente faz, quem lê e tudo. Você vê agora a fragilidade com as editoras e com as livrarias fechando, as editoras fazendo a dificuldade para editar livros, para publicar.
Mas mesmo assim, no passado, quando a José Olímpio imperava, por exemplo, né, publicava todos esses grandes poetas aí, saíram pela José Olímpio, inclusive a minha poesia reunida saiu pela José Olímpio primeiro. O que eu sinto é que o brasileiro, o número de analfabetos no Brasil, coisa que o Ministério da Educação tem que conhecer bem, é o número de analfabetos. O número dentro dos analfabetos, depois dos analfabetos, os que leem, são poucos os que leem os poetas. Leem muitos poetas que se publicam, todo mundo publica no Brasil. Com com a internet hoje, a facilidade para editar um livro em pequenas edições, 100 exemplares, 50 exemplares, 10 exemplares, hoje se pode fazer assim tranquilamente. Então, eu acho que pouca gente lê poesia. E não dá. O poeta que está crescendo, rapaz de 20 anos, eu comecei a ler a partir dos 15 anos, aos 18 eu já tinha lido todos os poetas brasileiros do passado. O que eu acho, Edgar, é que os poetas com que eu convivo, os quais eu conheço o seu nível de leitura, poucos leram o passado. Eles querem ler os modernos, mas não lê tudo. Lê alguns poemas. Você vê, quando se alguém fala em Fernando Pessoa, ele vai citar, ele cita aquilo que todo mundo cita. O poeta é um fingidor, a minha pátria é a língua portuguesa. Eu vi isso quando eu escrevi um livro chamado Camões e a Poesia Brasileira. Cheguei à conclusão, documentada, que a maioria dos poetas brasileiros da modernidade, do século XX, não leram Camões. Leram os que leram os Camões. Os que citavam Camões, eles citavam também os versos que os outros citavam. Documentei isso várias vezes. Os versos citados pelos poetas novos do modernismo eram os mesmos que haviam sido citados por Bilac, por Alberto Oliveira, pelos os poetas do passado. Atualmente, o problema cultural é que poucos leem. A dificuldade dos livros e poemas chegaram em todo o Brasil. Uma editora, eu sou de Goiás, estou muito ligado a Goiás. Até o ano passado eu ia todos os meses a Goiás, como professor, fazer conferência, como parente meu que mora por lá, meu irmão mora em Goiás. Muito bem. As editoras de lá, não existe uma editora no sentido amplo de que faz um contrato, de que paga direitos autorais. Ela publica muito bem, sabe editar muito bem. Mas isso, num livro dos 100 anos da Editora Vozes, a Editora Vozes me pediu para falar, para escrever sobre o livro no Brasil. E esse era um elemento que eu tratei. Poucas livrarias no Brasil, agora atualmente quase muitas fechando, e o leitor lê o pouco que pode ler. Eles, a meu ver, eles não leem os poetas. Por exemplo, fala em Drummond, mas não pega o Drummond desde alguma poesia, desde o Brejo das Almas, desde o Sentimento do Mundo, desde o José, desde a Rosa do Povo, e vem lendo o Drummond até agora. Eu fiz isso com todos os grandes poetas brasileiros. Fiz e passei para os alunos, porque eu dava aula sobre isso. Acho que alguma coisa pode ter caído, alguma semente. Então, a meu ver, o problema cultural está nisso. Aí entra a mídia. Nós não temos nas livrarias, nos jornais, mais aquilo que os jornais davam, uma página para as resenhas de poesia. O Globo, quando fala do livro, fala muito pouco. De um modo geral, fala que o livro apareceu, mas não entra no livro. Não é crítica, é resenha, falando do livro. Tudo isso concorre para uma espécie de paralisação cultural
na história cultural do Brasil. Tá bem? É o que eu posso falar até agora. Bom, eu acho que é isso. É uma situação difícil do Brasil. A Rosana está no ar, Rosana? Gostaria de ouvir a Rosana também, se a Rosana tem alguma coisa a se colocar aí. Oi, professor. Oi, bom dia. Bom dia, Rosana. Gostei de vê-la. Tava a foto ali, né? Diante de algumas questões que o senhor falou, eu fiquei aqui pensando e refletindo sobre alguns aspectos, assim, da arte, né, mas das artes visuais, que é a minha área de atuação e de estudo. Eu fiquei refletindo sobre as possíveis correlações e aproximações das artes visuais com a poesia, mas numa relação, não sou grande conhecedora de poesia dos poetas, né? Como vocês estavam comentando, é uma falha na nossa educação, a gente ouve de forma assim bem incipiente. Mas, enfim, mas pensando numa relação não necessariamente literal e descritiva, né, entre poesia e artes visuais, mas numa aproximação de compreensão, né, dessas artes em si e de compreensão dos momentos em que elas são criadas, né, pelo que eu vi, estudei e li agora, eu acredito que existam essas aproximações e que ela é pouco explorada, né? Assim, trazendo para a questão da fragilidade cultural que vocês estavam comentando, fragilidade cultural brasileira. Eu acredito, parte, esses motivos colocados, né, dificuldade de acesso, a questão do analfabetismo, que a gente melhorou um pouco os índices, mas ainda tem um analfabetismo funcional que dificulta muito o acesso à leitura, de forma geral, o acesso à poesia. Mas existiria uma possibilidade de educação a partir dessas aproximações. Por quê? O visual, a educação através das imagens, eu acredito muito no aspecto pedagógicos, assim, cognitivo, né? Existem questões epistemológicas próprias das imagens que podem ajudar nesse processo de veiculação, de educação e de construção de saberes através das artes visuais e da poesia, né? A impressão que eu tenho é que as artes visuais ficam mais em evidência e a poesia é colocada um pouco de lado, é um pouco preterida por conta de uma resistência à leitura, de uma resistência a um estudo mais sistêmico, né? Mas porque a leitura ela requer uma quietude, ela requer concentração, ela requer posturas que muitas não são construídas, né, em sala de aula com os alunos, seja de qualquer faixa etária. E a imagem, de repente, tem esse poder apelativo maior do que a poesia, né? Eu não sei se eu me fiz clara, né, de colocar essa questão em uma pergunta, mas pode se transformar também em uma pergunta. O senhor acha, professor, que existe essa possibilidade de educação a partir das aproximações entre artes visuais e poesia? Essa é uma questão. Ótimo. Você colocou o problema logo em problema das artes visuais e poesia. E aí me lembrou da pergunta que o Edgar me fez e eu não respondi bem, que era um dos problemas que fizeram com que que o concretismo, ou a poesia concreta, desaparecesse, porque eles não conseguiram uma coisa. E o que eu tento dizer com isso é o seguinte: no meu livro, chamado
aqui, ó, improvisuais. Eu tenho aqui uma árvore que é o pau-terra. Pau-terra é uma árvore muito poderosa do Cerrado. Aqui estão todos os meus livros. Eu consegui fazer isso assim. Mas o que eu queria mostrar não é bem isso. Observe um poema visual meu. Esse poema se chama O Mato Grosso de Goiás. Historicamente, é uma região que vai mais ou menos desde Brasília até o Mato Grosso do Sul, que no século XVIII era coberto de mata. Era chamado Mato Grosso, né? O Mato Forte de Goiás. Tudo isso desapareceu, foi desaparecendo. E o que o meu poema mostra? O meu poema mostra, no século XVIII, todas as árvores, madeira de lei, que existiu no século XVIII. Depois, no século XIX, começa a desaparecer. O espaço em branco vai entrando. O que está em negrito são as madeiras verdadeiramente de lei. E depois, no século XX, vem o... Veja como o espaço branco toma o lugar das árvores. E termina o poema. Esse poema foi publicado numa revista de São Paulo, que eu não me lembro agora. Mas eu termino o poema assim. O poema chamado, não, aqui, Peixes de Goiás. Não, é aqui, Etnologia. Eu não consegui mostrar aquela parte que eu queria mostrar. Deixa eu voltar. Aqui, esta parte aqui. Eu termino o poema mostrando no final que tudo vai desaparecendo e no final está a palavra acero. Acero significa o que se faz para o mato, para o fogo não passar para o cerrado. Então, está ali, ó, coivara, coivara. Primeiro derrubada, derrubada, derrubada. Coivara, coivara. Lenha, lenha, lenha. E depois acero. Quer dizer, eu acho que os poetas de São Paulo não conseguiram, com a poesia concreta, fazer o Brasil entrar dentro dela. Veja esse poema agora. Veja esse outro poema, que é Etnologia. Só isso. Lá em cima está o título, Etnologia. Embaixo está Ainda há índios. Todo o espaço em branco é para dizer que os 4 milhões de índios que deviam existir no século XVI estão reduzidos a pouco, 2.000, 3.000, sei lá. Mas eu, tendo contato com os índios no Araguaia, divisa de Goiás com Mato Grosso, eu fiz esse poema lá, Ainda há índios, tentando mostrar pela linguagem a pronúncia dos índios. E veja mais um, Peixes de Goiás. Em vez de falar sobre os peixes, eu desenhei os peixes. Esse grandão preto aí é o dourado, que não existe nos rios que correm para o norte, para a bacia amazônica. O dourado é um grande peixe da bacia platina, os que correm para o sul. Então, aqui em cima são os pequenos peixes. À medida que aprofunda, vai se chegando aos grandes peixes, do tamanho de um homem, às vezes, que há no Rio Araguaia e há nesse. Então, esse tipo de poema visual, eu acho que pode ajudar a conhecer as regiões do Brasil. Mas eu não sei se os poetas estão fazendo isso. Os de São Paulo não fizeram. Então, pela visualidade, o professor pode muito bem fazer chegar o Brasil, desde que o poema diga isso. É o que eu posso dizer, Rosana. Tá bem?
Sim, sim. Isso esbarra num outro comentário que eu ia fazer em relação à sofisticação, um certo distanciamento dos poemas visuais e das artes como um todo do grande público. Aí o senhor trouxe esses exemplos aí incríveis, né? Que não abrem mão da complexidade e ainda traz a questão de uma possibilidade de uma alfabetização, vamos dizer, imagética, mas tem a parte das letras, né? De um letramento, porque ele tem uma fonética muito interessante também, né? Então, a questão do modernismo brasileiro, em relação à poesia, professor Gilberto, o senhor disse que não abandonou a métrica, né? As inovações, mas a sua observação, os seus estudos te trouxeram à conclusão de que o modernismo brasileiro, no que tange a poesia, não abandonou a métrica. Nas artes visuais, nas puras, né, a gente pode observar com os grandes expoentes, que é Tarsila, Anita Malfatti, enfim, que eles não abandonaram de fato, embora a gente perceba claramente a aproximação com as vanguardas europeias, não abandonaram, assim como as vanguardas europeias, né, não abandonaram a representação tradicional, né, com noções de profundidade, sem perspectiva, mas noções de profundidade e tudo mais. Aí eu fico pensando, é uma questão que eu já trago há um tempo, em relação a essa questão da antropofagia, né? Não seria a nossa cultura, assim, de forma geral, um pouco antagônica em vários momentos, não só no advento do modernismo? Nós praticamos essa antropofagia trabalhando, tentando chegar a um novo, a algo novo, a uma inovação, mas de forma, trazendo o que vem de fora, né, com referências externas, mas praticando esse processo de gestão e de novas práticas, independente do tempo, né, do momento artístico, do estilo que está sendo desenvolvido. Fui clara? Talvez não muito clara para mim, mas eu vi que você tocou no problema que é importante aqui. Os grandes pintores do modernismo, do primeiro momento do modernismo, vamos chegar a Anita Malfatti, que você citou por aí, ao Portinari, quer dizer, eles não abandonaram nada da tradição da pintura. Eles pegaram essa tradição e renovaram-na. É nesse sentido da renovação da tradição que me parece o sentido da melhor vanguarda. Veja bem, o negócio da métrica. Eu critiquei os historiadores que publicaram, são vários deles, falaram sempre que a métrica não existe mais. Isso fez com que muitos escritores novos deixaram de aprender a métrica e depois não tiveram capacidade de dominar o verso livre como o verso livre devia se fazer. Fez com que muitos livros aparecessem que não tivessem importância. A tradição é sempre retomada. Veja só o seguinte, se você pega Homero, século VIII antes de Cristo, tanto a Ilíada como a Odisseia foram retomadas por Virgílio no século I antes de Cristo. A Eneida tem a ver com os textos de Homero. Não só a métrica do hexâmetro se manteve no latim, como também quando a personagem foge da de Homero, ela chega, essa mesma personagem, chega no livro de Virgílio. Quer dizer, os escritores sempre retomaram. Se você pega os Lusíadas retomam. Então, isso de antropofagia é comum
na história das artes, na história da literatura. O escritor faz uma técnica, inventa uma técnica, imediatamente o outro retoma essa técnica e, para não ser plagiador, ele dá um tom diferente a ela. E aí vai seguindo. Isso acontece com os temas, com as técnicas e com a linguagem toda. Então, eu creio, menina, que a poesia, tendo esse sentido de visualidade bem aproveitado pelo poeta, pode ajudar muito nisso. Assim como as pinturas. Basta pegar os grandes pintores, vocês veem que eles estão falando de coisas brasileiras. Aí eu posso falar também agora. Eu tenho uma questão sobre métrica. Quando estava na escola, eles ensinavam métrica. Sempre se ensina, né? Pelo menos quando eu estudei sistemática. E a métrica, e a crítica à métrica, isso que Gilberto falou aí, me parece é uma realidade da cultura, da mídia, da visão da mídia sobre essa questão, né, da métrica. Há uma crítica geral à métrica, que inclusive imputa aos modernistas um crime que eles não cometem, né, como o Gilberto colocou bem. A métrica, ela exige um aprendizado. Eu me lembro de estudar isso, como contar as sílabas e os nomes das diferentes formas de construir os versos. Mas a métrica, ela também exige um talento. Eu acho que é o que faz o poeta. Eu tenho a impressão que a abolição da métrica, pelo menos por essa corrente geral que hoje domina o universo do entendimento do que vem a ser poesia, permitiu que muita gente começasse a fazer poesia sem saber métrica ou sem se preocupar com isso. Porque, sem se preocupar com o ritmo. Pois é, com ritmo, com ritmo. Porque você falou uma coisa importante quando você disse que o Oswald de Andrade disse que não tinha habilidade para métrica, ou não tinha jeito. E realmente a métrica, você pode entendê-la, saber o que ela é e saber reconhecer um poema metricamente construído. Mas o bom poeta, para utilizar a métrica, ele tem que ter um talento especial para isso, um talento a mais na construção de um poema. Né? O que você acha disso, Gilberto? Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz muito sentido. Eu acho que a métrica sendo criticada, ela serviu para que os poetas fizessem versos com um determinado ritmo dele mesmo. Ele criava o seu ritmo. Então, era o verso livre. Mas nem todo mundo pôde fazer um ritmo de que a gente gostasse. Quando eu disse aí que o modernismo, de certa maneira, deixou a métrica de lado e a rima também, eu provei, citando os versos do Mário de Andrade, que é de 22, Paulo Sérgio Jarada, que ele, por mais que ele quisesse deixar a métrica, ele estava de tal maneira arraigado ao ritmo desse verso que volta e meia ele fazia, como eu citei aquele belo verso dele, sou um tupi tangendo um alaúde. Quer dizer, ele fez o metrificado, mas ele fez inúmeros outros. Então, de lá para cá, de 22 para cá, todos os poetas grandes escreveram metrificando ou não metrificando, mas fora do ritmo. Mas souberam dar o ritmo, criar um ritmo especial. Agora, o que chama atenção é que no livro que o Drummond publicou
com um belo título de Paixão Medida, em 1986, eu acho que quando ele fez 80 anos, nesse livro chamado Paixão Medida, esse oxímoro que aí, né, uma paixão sendo medida, há uma certa antítese por aí, assim como houve também, claro, Enigma. Enigma nunca é claro, ele cria uma outra possibilidade de compreensão. O Drummond, aos 80 anos, escreve um poema chamado Os Cantores Inúteis. Esse poema é um soneto. Drummond, em 80 anos, pega um soneto. Mas não quer dizer que agora, 80 anos. Desde 45, Drummond retomou a métrica. Só que não fez também vários poemas sem métrica. Mas no poema Cantores Inúteis, ele diz assim: um pássaro festivo no quintal caçoa do meu verso modernista. Afinal, fez-nos ambos aprendizes ao sol e à garoa. Eu me esqueci um trecho do poema. Ele termina dizendo que por mais que a gente deixe de lado, o que vale a pena contar é o ritmo. Metrificado ou não, é o ritmo. Agora, o Edgar falou o seguinte: há um certo talento para isso. Eu creio que há. Há uma aprendizagem que leva ao talento. Eu tinha meus 14 anos quando mostrei meu poema para o meu professor de desenho. Esse professor namorava minha prima, e a minha prima convidou-me para sair com ela. Ela não queria sair sozinha com o professor de desenho. Aí ela falou: leva um poema para mostrar para ele. Eu fazia muito poema. Aí ele pegou e falou assim: vem cá, mas você não sabe métrica. Eu falei: o que é isso? Ele disse: vai pegar um poema do passado. Eu falei: pega Casimiro de Abreu e conta os versos lá. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Conta isto. Quantas sílabas tem? 7 sílabas, né? Depois veja outro. E você conta, e o poeta tem que saber isso. Então, a partir dos 14 anos, eu lia todos os poetas do passado romântico, depois dos parnasianos, depois dos simbolistas, e vi que eles sabiam tudo. A grande possibilidade de criar o ritmo com a métrica e tal. E cheguei aos 22. Continuei neles e vi que muita gente ainda metrifica, como o caso do Drummond, nesse poema de 1986, parece. De 1986. Então, pode haver, sim, um certo talento para gostar da métrica, mas se estudar, se levar a sério, aprendê-la, aprende. Há uma moça de que eu gosto muito, que está estudando a minha poesia. Eu disse a ela: você não pode terminar o seu curso, seu doutorado, sem saber bem alguma coisa da métrica. Mesmo que você não a aplique, mas saiba para você ler. Eu vi que a maior parte dos professores da PUC que davam literatura não sabia nada de métrica. E como é que estudava esses poetas do passado, cuja grande virtude rítmica estava encostada na métrica? Tá, é isso aí. Porque a métrica é a própria essência da poesia, o ritmo. Então, é o que distingue, né, basicamente, o gênero de qualquer outro gênero literário. Então, isso é uma coisa importante. Agora, isso faz parte desse processo de desagregação do sistema educacional, do sistema cultural. Mas eu tenho a impressão, Gilberto, que isso é um fenômeno mundial, isso não é só uma coisa do Brasil, né? Eu acho que a gente vive essa verdade. Essa desagregação em qualquer lugar. As pessoas que falam da França, às vezes, falam da desagregação do francês, por exemplo. Né? Eu Ou da leio os poetas franceses modernos também.
Isso, eu não sei, eu acho que isso talvez tenha a ver com uma ampliação da base, porque também, durante grande parte, até o século XX, o sistema educacional ele era muito limitado e houve uma ampliação da base de pessoas que passaram a ter acesso ao sistema educacional, e eu não sei se houve uma correspondente ampliação da qualidade do magistério também. E eu acho que isso talvez seja uma das questões que possam explicar essa... Porque a métrica, ela exige, assim como música, né? Você tem que conhecer o ritmo, você tem que conhecer a pontuação, a métrica da música, ela exige alguma proximidade à matemática, de alguma A maneira. música é totalmente numérica, precisa de número. Você tem que ter matemática, não tem como, né? E eu não sei se a poesia, se os problemas do ensino da poesia, do ensino da métrica, não vêm da mesma dificuldade das pessoas entenderem a natureza do ritmo das coisas. Faz sentido isso? Faz muito sentido e eu acho que você está certo. Abrindo a possibilidade de cada poeta criar ele mesmo o seu próprio ritmo, a sua própria temática, seus próprios temas, né? Ele pôde fazer, ampliar a possibilidade da cultura para entender a poesia. Quando você falava, eu me lembrei de um verso de Alves de Azevedo, um poeta que eu li bastante, que eu gostava muito, que está ligado a São Paulo, porque foi estudar em São Paulo. Mas há um verso do Alves de Azevedo que diz assim: frouxo verso, talvez pálida rima, por esses meus delírios cambeteia, porém odeio o pó que deixa a lima, e o tedioso emendar que gela veia. Veja bem, já em 1850 e poucos, os poetas já criticavam esse negócio da métrica, da rima, ter que forçar assim. Ele diz dele: odeio o pó que deixa a lima. Pouco tempo depois, Bilac vai criar as imagens sobre a lima, limar o verso, etc. Mas o modernismo abriu isso. Uma grande coisa do modernismo foi abrir a possibilidade cultural para a poesia. Aí agora também vai depender do talento de cada poeta. O talento individual, conforme o artigo do T.C. Eliot, tem um artigo dele chamado Talento, não sei o que, e o talento individual. O poeta, esse talento individual tem que chegar. Mas no Brasil, Edgar, todo mundo faz poesia. Ou melhor, o Drummond chega a dizer uma vez, disse o seguinte: no Brasil, todo mundo é poeta até os 20 anos. Depois dos 20, ele tem que terminar seu curso, ele tem que namorar, tem que casar. Depois de casar, ele tem que arranjar um emprego. Então, dos 20 aos 30, ele diz, mais 50% deixa de ser poeta. E depois ele termina, dos 30 em diante, ou é poeta ou é teimoso. Eu me embarquei nessa de teimoso e continuo por aí. Bom, antes de terminar, você falou uma coisa linda aí. Você falou que no Brasil todo mundo é poeta. E eu acho até que o Brasil tem uma... De onde isso vem, na tua opinião? Porque, se bem que, olha só, a poesia é útil também no trabalho, para namorar, no casamento também, todas essas coisas a poesia continua. Acho que isso é coisa dos teimosos, realmente. Mas a pergunta, mas a questão para mim é o seguinte: de onde isso vem? Por que no Brasil todos são poetas, todos são poetas, como você disse? Quer dizer, o que é que isso tem a ver com o Brasil, exatamente? Não, eu acho que tem a ver com a poesia no sentido. Há sempre alguém dizendo que a poesia morreu. Quando Isaac Newton, no século XVIII, 1770 por aí,
descobriu o problema da luz, estudou o arco-íris pela óptica, né? O que se dizia na França, na Inglaterra, era que Newton tinha matado a poesia, porque acabou com a poesia do arco-íris. No entanto, a poesia continua, é como a morte de Deus, sempre dizendo também que Deus morreu. No século I do cristianismo, fala-se numa voz que se estendeu pelo Mediterrâneo, dizendo: o grande Pan morreu. Como se alguém estivesse dizendo que com o cristianismo, todo o passado cultural greco-latino ou de outros povos estava morto. Então, o Deus morre, o Deus ressuscita. Quantas vezes eu ouvi dizer que Deus morreu, que a metafísica morreu? No Brasil, quando o Silvio Romero fazia o seu concurso para, acho que de Direito, na Universidade do Recife, o professor, ele citou a metafísica. E o professor riu dele. O senhor vem falar com metafísica aqui, a metafísica, e o Silvio Romero diz: mestre, a metafísica morreu. Então, a morte de Deus, a morte da metafísica, a morte da poesia é sempre um tema, e nós temos continuamente o renascimento disso. Essa é a beleza. No Brasil, o lado religioso da poesia tem também importância, nós não falamos disso, mas a poesia revela o irrevelado. O que é o irrevelado? Não é só o invisível, é aquilo que a gente não vê, mas pensa, ou não sabe pensar. E a poesia, às vezes, pensa por nós. O grande poeta, sabe pensar por nós. Tem que ser grande poeta mesmo. O que eu acho, portanto, é que nós teremos sempre essa luta, mas já cada indivíduo que começa a exercer o seu pensamento, ele logo traz a poesia como um dos seus elementos culturais. Obrigado. Bom, antes de terminar, nós vamos continuar isso na semana que vem, falando sobre a poesia de Gilberto Mendonça Teles, né? Mas eu estou vendo que a Ana Mello Tayana quer fazer alguma pergunta ao professor Gilberto. Ana. Oi, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia, professor Gilberto. Eu quero só agradecer, foi muito bom, uma aula realmente, aprendi muito. E eu só queria fazer um comentário sobre a sua última história, né? Que quem continua depois dos 30 ou é poeta ou é teimoso. E que bom que existem pessoas teimosas, né? Porque o mundo fica muito mais bonito com poesia. Né? Mas uma curiosidade que eu queria, que se o senhor pudesse falar um pouco, qual poeta que... O senhor falou de vários que o senhor teve influência, que o senhor leu, né? O senhor é crítico também de poesia, então o senhor é profundo conhecedor. Mas eu queria saber um assim do coração, aquele poeta que o senhor acha que te inspirou durante nos seus 14 anos, quando o senhor começou a escrever poesia, ou que durante a sua vida toda, a sua produção toda, o senhor tenha tido um ou vários que tenha te influenciado. A pergunta, Ana, é excelente para mostrar dois problemas. De um lado, do desenvolvimento do próprio poeta. Aos 14 anos, Cassimiro de Abreu era o sumo para mim. Eu decorava os versos dele todo. Eu sabia de cor, ainda sei muitos versos de cor. É claro que depois eu li os seus contemporâneos, Alves de Azevedo, Gonçalves Dias, o grande Castro Alves. Quantas vezes eu, no fundo do meu quintal, eu declamava o navio negreiro. Estamos em pleno mar, doido no espaço, brinca o luar dourada borboleta, e as vagas, após ela, correm como um bando de infantes inquietos. Sabia de cor o navio negreiro todo. É claro que, à medida que eu fui crescendo,
eu fui passando para outros poetas. Então, do 14 para os 17, 18 anos, há um poeta de Petrópolis, pouco conhecido, mas belíssimo pela sua filosofia, Raul de Leone. Escreveu um livro chamado Luz Mediterrânea, curiosamente publicado no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, publicado em 22. Esse poeta deu para mim, trouxe para mim, de tanto lê-lo, trouxe para mim o sentido do conteúdo que a linguagem tem que ter. Desde não só do conteúdo realista, verossímil, mas de um conteúdo inverossímil também. Esse poeta me ajudou muito. Depois, os modernos. Eu acho que Mário de Andrade, mas, sobretudo, eu digo Drummond. Eu li Drummond sempre. Eu li Drummond. Quando eu tive uma bolsa de estudos, eu morava em Goiânia, eu já era professor da Universidade Federal e da Católica, que eu ajudei a fundar. Eu sou fundador das duas universidades lá, por isso eu sou professor emérito e doutor honoris causa por lá. Mas quando eu fui para essa bolsa para Portugal, eu levei o livro do Drummond, porque eu não conseguia gostar do Drummond. Foi em 64, 65. E lá, as horas vagas, que eram muitas, eu fui lendo o Drummond todo. Li de cabo a rabo. E foi aí que eu tomei nota eu estava inscrito como doutorado pela Universidade de São Paulo. Tinham aceito, o Zé Aderaldo Castelo, professor, aceitou o meu projeto de estudar a obra do goiano Hugo de Carvalho Ramos, Tropas e Boiadas. Um belo livro de contos lá do Brasil Central. Então, mas como eu fui logo trabalhar quando eu voltei de Portugal, eu recebi convite do Itamaraty para ser professor no Uruguai. Então fui. E lá, levei o Drummond comigo. Não conhecia o Drummond pessoalmente. Então, fui fazer uma conferência em Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, e o irmão Elvo Clemente, um dos professores, me disse: por que você não faz o doutorado aqui conosco? Em vez de você fazer em São Paulo. Eu tinha dificuldade para ir para São Paulo. O embaixador lá no Uruguai não me deixava sair. Tinha que pedir, com muita dificuldade. Para Porto Alegre deixou, porque houve um convite oficial para eles. Muito bem. Então, meu doutorado foi feito em Porto Alegre, doutorado, livro docente, etc. E a tese foi sobre Drummond. A essa altura, lendo Drummond, eu comecei a compreender criticamente, cientificamente, pela estilística. Eu estava muito cheio da estilística. Era Bali, era todos os teóricos, grandes teóricos da estilística. Foi assim que eu fiz, então. Então, os poetas, Ana, que me influenciaram, Drummond me influenciou muito. E a grande luta minha é não copiar o Drummond. Eu, às vezes, escrevo um poema e dou para Maria, minha mulher, que foi minha colega de faculdade de letras. Eu falo: leia para mim e veja o que está aí. Se tem alguma coisa que lembra do Drummond, porque ela conhece bem o Drummond também. Ela fala: não, eu não vejo nada. Agora, recentemente, é interessante que o Drummond me dedicou um livro. Eu tenho todos os livros do Drummond dedicados, e com grandes dedicatórias, né? Um deles tem um poema meu que fala assim: o Mi de Minas pesa literal e noturno. Um tempo que eu passei em Minas Gerais dando um curso na Universidade de Ouro Preto, eu escrevi esses poemas. Então, mandei o livro para o Drummond. E o Drummond me dedicou um livro dele dizendo: o Mi de Minas, ao Gilberto Dauler, esse Mi de Minas tem muito a ver com o eu de Goiás, a que eu devo muita coisa pelos estudos sobre a minha poesia. O livro Drummond, Estilística da Repetição, o livro que nós fizemos juntos,
ele escolheu os poemas, eu fiz a crítica, chamada Seleta em Prosa e Verso, que os netos retiraram da circulação depois da 10ª edição, retiraram porque o Drummond dividiu comigo os direitos autorais. Eu não quis, mas ele falou, não, faço questão de dividir. Então a editora passava para mim também 5% do livro. Quando os netos descobriram que tinham de dividir comigo, tiraram o livro de circulação. Esse é o problema. Eu nunca escrevi, agora estou falando claramente. Uhum. Mas então... Mas isso não tira o brilho, né? Não tira o brilho do que foi o livro. Eu devo muito a poetas espanhóis, a poetas franceses, a poetas ingleses, que eu li em tradução e depois li no original. Pronto. Uhum. Terminei. Não, perfeito, muito bom. E eu concordo com a Rosana quando ela fala que esse livro que o senhor mostrou seu tem que ser retomado nas escolas, principalmente com as crianças, com os adolescentes, para que eles tenham acesso a isso e que essa poesia faça parte do cognitivo, para a gente ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, né? Para a gente criar um país que seja, eu acho que a poesia, né, esse livro, essas poesias que o senhor mostrou aí, perfeitas para a gente começar a trabalhar com as crianças em relação a essa poesia, a essa visualidade da poesia, né, que traz a sensibilidade, mas também é técnica, que eu acho que o que as pessoas não entendem muito da poesia é um pouco isso, né? Que existe técnica da poesia, que é uma literatura, né? As pessoas, quando você falou, qualquer um é poeta, as pessoas acham que só falar dos seus sentimentos já é poesia, né? Você fala dos seus sentimentos já é poesia. Não deixa de ser, mas para você se tornar um grande poeta, né, você tem que ter a técnica também. Como tudo na vida, a gente precisa estudar para fazer bem feito, né? E eu acho legal essa questão da inspiração, porque eu lia muito Cecília Meirelles, né? E aí, um dia, eu estava lendo, estudando, e percebi, até com o professor Edgar mesmo, que ela gostava do poeta Tagore. E aí eu comecei a ler o Tagore e vi muita influência da poesia de Tagore na poesia de Cecília Meirelles, né? Então, eu achei assim, interessantíssimo, porque a gente começa a perceber como o jeito de escrever, ou o tema proposto, né, são retomados através das nossas inspirações. Né? Então é interessante o senhor ter esse cuidado de não ter... E interessante o seu caminho com o Drummond também, né? O caminho que levou o senhor a esse relacionamento que no início o senhor não era muito afeito à poesia dele, né? Olha, eu posso falar uma coisinha só, antes de outra pergunta, se houver, é que eu quero usar primeiramente esse momento para dizer de 2 livros meus que acabaram de sair pela editora do Senado. Com a pandemia, os livros não foram distribuídos como devia ser até agora. O livro chama-se Defesa da Poesia. Defesa da Poesia. Está à venda. O livro tem 400 páginas, são 2 volumes, um de 400, outro quase de 500. Está à venda por 20 e poucos reais, se a gente compra pela internet. Eu recebi apenas 2 livros e a editora não me pôde mandar ainda, porque ninguém está trabalhando. Mas o livro chama Defesa da Poesia. O primeiro volume vem de Homero ao século XV, isto é, vem de Homero a Dante, com os textos que os pré-socráticos filósofos falaram sobre a poesia. A partir do século VII a.C., quando a escrita passou a ser divulgada na Grécia, começam esses filósofos pré-socráticos a falar da poesia. São os grandes nomes da poesia antiga, da filosofia antiga. Então, esses textos, os textos que vêm dos latinos, os textos do passado também
do Oriente, da China, da Índia, e depois, até o século, como eu falei, até o século XVI, XV, XVI, com Boccaccio, com Dante, e termina com Boccaccio, e termina com um poeta maior, que eu gosto tanto, Petrarca. Esse é o primeiro volume. O segundo volume vem do século XVI, atualidade. São os textos que os grandes estudiosos da poesia, filósofos, poéticos, eu queria falar estudiosos de poesia, estão lá nesse livro. Eu estou fazendo propaganda porque eu acho que ele tem o mesmo sentido que teve vanguarda europeia e modernismo brasileiro. Dar ao escritor brasileiro, ao professor brasileiro, os livros sobre poesia que ele não conhece, que a universidade dele não tem, que a biblioteca não tem, às vezes. Eu tive que trabalhar em livrarias da França, de biblioteca da França, da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Chicago. Então, é uma propaganda assim. É que eu achava que tinha oportunidade de aproveitar para dizer isso. Defesa da Poesia, editora do Senado. Pronto. É um manual para a gente estudar a poesia e ensinar e tentar reverter esse quadro que a gente vive hoje, né? Perfeito. Muito obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade dessa manhã agradável e de aprendizado. Tá? Obrigada, professor Gilberto. Obrigado a você e por todos que eu estou vendo aqui. Luiz Ribeiro, que não falou ainda. O Luiz é o nosso secretário, ele está sempre assessorando a gente. Gilberto, nós vamos continuar isso na sexta-feira que vem, falando mais sobre a sua poesia, sobre a sua visão de mundo, e eu gostaria, para a gente encerrar aqui, que você desse umas últimas palavras para a nossa reunião de hoje, né, e dissesse alguma coisa para a gente aqui, para a gente terminar. Eu posso dizer que eu podia ler um poema meu. Posso ótimo. Ler um poema meu aqui, peraí. Esse poema está no livro chamado O Terra a Terra da Linguagem, que eu mandei para você, Edgar. São 6 livros de poemas aqui. Então, há um poema que posso usar para terminar. E o negócio é achar ele aqui, tá? Eu não tinha preparado. Deixa eu ver aqui se tem. Está aqui. Um minutinho mais para eu descobrir. Ó. O meu livro chama-se o Linear G. Um livro meu saído em São Paulo, uma editora de São Paulo, e que é de 2010. O livro de 2010. Então, os poemas mais atuais. Há um poema que eu devo achar agora. Se eu não achar, vocês me desculpam, porque realmente eu não pensei em ler isso. Não achei. Não achei aqui. Mais uma vez. Vou ler então um outro poema. Vou ler um poema difícil. Não é o que eu queria ler com um pouco de humor. Esse poema chama Escrita. Entre relâmpagos, trovões e nuvens espessas, pesado de boca e pesado de língua, teve medo de se virar e olhou de relance a imagem do nome impronunciável. Enquanto isso, o tempo aperfeiçoava o seu arco-íris
estendido pelos dois lados do mundo. Criava o seu carro de fogo, comia o seu próprio livro e abria diante dos seus olhos a ressurreição do Filho do Homem num vale cheio de ossos e poeira. Foi então que ele se curvou sob a pergunta e com o mesmo dedo que riscou por 2 vezes a dura pedra para esculpir o seu desejo de justiça, começou a rabiscar no chão a forma de uma escrita que ele pôde ver e soletrar em sigilo. Começava aí o desespero dos teólogos e exegetas, que se deixavam ofuscar pelo brilho da grande luz, da que vinha de fora, deslizando pelo mundo, e da que vinha de dentro, incendiando a pergunta deste índio tupi a seu Tupã. Obrigado. O poema que eu falei difícil. É um poema bíblico, né? Mexeu muito com a Bíblia, o texto da Bíblia. Mistério da Bíblia. Cara. Olha, nós é que agradecemos. Convido a todos a estarmos aqui novamente na sexta-feira que vem às 10 horas para mais uma sessão com Gilberto Mendonça Teles. E obrigado, Gilberto. Bom dia para você, bom fim de semana e que nos encontremos novamente aqui na sexta que vem. Obrigado, Rosana, Luiz, Pedro, a Ana Mello, que eu não vi, mas falou, e você, Edgar. Uma grande oportunidade que me deram. Agradeço de coração. Amém, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.